Então, vou começar dando continuidade à substituição trigonométrica. Agora vamos abordar a seguinte mudança de variável. Dado A positivo, a mudança de variável. Mudança de variável porque eu já estou pensando no integração. Θ igual ao arco tangente de x sobre A, tá? Θ igual ao arco tangente de x sobre A é uma bijeção, ou define uma bijeção, do intervalo menos AA em R. Tá? Porque se você pegar o arco tangente é uma bijeção, tá? Que menos A em R. Perdão, tá? Escrevi uma besteira horrível, tamanho de um bonde, tá? É uma bijeção de R no intervalo menos π sobre 2 aberto, π sobre 2 aberto. Agora sim, tá? É uma bijeção. Porque se você pega, ó, o arco tangente é uma bijeção de R no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Mas quando você pega arco tangente de x sobre A, veja que x em x sobre A é uma bijeção da reta na reta. Então, por composição com arco tangente, isso dá uma bijeção de R no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Porque se você pega x real, x sobre A ainda é real. E o arco tangente de x sobre A é elevado aqui. Tá certo? Então eu tenho uma bijeção, tá? De R no intervalo aberto, tá? Menos π sobre 2, π sobre 2. Então daí, essa mudança, ela te dá o seguinte, tá? Além disso, além dessas coisas, para ser mudança de variável, efetivamente, se o θ é o arco tangente de x sobre A é a tangente de θ. Então, o x é quem? É A vezes A tangente de θ. Sendo x igual a vezes a tangente de θ, quem é o dx? Quem é? Derivado em relação a θ. Dx é A secante ao quadrado de θ. O que mais? Perdão. De θ. Tá? Outra coisa. x2 mais A2. x2 mais A2, quem é? Tá? A2 tangente ao quadrado de θ mais A2.
que dá quanto? Que dá A2 vezes quem? 1 mais A tangente ao quadrado de θ. Só que 1 mais A tangente ao quadrado de θ é igual a quê? A secante ao quadrado de θ. Então isso dá A2 secante ao quadrado de θ. E daí, se você tiver uma expressão envolvendo raiz quadrada de x2 mais A2, isso dá o quê? Raiz quadrada de A2 secante ao quadrado de θ. Ou seja, dá A vezes o módulo da secante de θ. Mas o θ variando nesse intervalo, a secante não é um número negativo. De fato, a secante é positiva, porque a secante é 1 sobre o cosseno de θ. Então, como o θ está variando aqui, ó, tá certo? Porque θ é igual a arctangente de x sobre A. θ está variando, o x está em R, e θ está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. E nesse intervalo, a secante é um número positivo. Então, isso aqui dá o quê? Dá A vezes A secante de θ. E aí você observa que se você tem a tangente e você tem a secante, você tem o seno e o cosseno. Você tem todas as funções trigonométricas. Porque me diga uma coisa, quem é a tangente? Quem é? Seno de θ sobre o cosseno de θ. Então você tem o x, quem é o x? Ó, o x é A vezes o quê? Seno de θ sobre o cosseno de θ. E se a secante de θ, e se A vezes a secante de θ é isso aqui, então o que é que você tem? Você tem que raiz quadrada de x2 mais A2 é igual a A vezes quem? Quem é a secante de θ? 1 sobre o cosseno de θ. E, portanto, se você divide esse por esse, o que é que fica quando você divide esse termo por esse? Divida esse termo por esse. Fica só o quê? Só o seno de θ. Então, o seno de θ é igual a quem? X sobre raiz de x2 mais A2. Isso é o seno de θ. Tá certo? Isso dá o seno de θ. Tá? E se você tem, bem, isso é o seno de θ. E quem é o cosseno de θ? Ó, o cosseno de θ está aqui, ó. Porque quem é a secante de θ? A secante de θ é raiz de x2 mais A2 sobre A. Portanto, quem é o cosseno de θ? É o inverso disso. Então, o cosseno de θ é igual a quê? A A sobre raiz de x2 mais A2. E aí você tem a tangente, a secante, tá certo? Você tem tudo. Entendido? Você pode até pensar num triângulo mágico, né? Entendido? Deixa eu pagar isso aqui. Você pode até pensar num triângulo mágico e você olha para cá, ó. Um triângulozinho, dá a fórmula rápida. Coloca o θ aqui. Se você colocar o θ aqui, se você coloca o θ aqui, então quem é a tangente de θ? Quem é? X sobre A. Então onde é que eu devo colocar o x aqui? Aonde? Cateto oposto. E onde é que eu devo colocar o A? Cateto adjacente. Então isso aqui é x e A, quem é isso aqui? Raiz de x2 mais A2 ou A2 mais x2, tanto faz. Então justamente, ó, quem é o seno de θ? X sobre raiz de x2 mais A2. Quem é o cosseno de θ? A sobre raiz de x2 mais A2. Quem é a tangente de θ? X sobre A. Você tira tudo daqui. Tá? Então eu tenho uma mudança de variável que transforma a integral de uma função racional numa integral trigonométrica. Tá? Vejamos. E ela deve ser utilizada quando a função que você está integrando
envolve uma expressão do tipo o quê? x2 mais a2. Tá certo? Envolver uma expressão do tipo x2 mais a2, você faz essa mudança de variável. Com a observação de que isso aqui é uma abjeção de R em menos π sobre 2, π sobre 2. Diferente do que eu falei. Besteira que eu falei no início. Tá? Deixa eu ver um exercício aqui. Como é que você usa isso? Por exemplo, a integral, ó, você quer essa integral aqui. Integral da raiz quadrada de 25 mais x2. Olha essa integral aqui. Ou seja, qual é a função cuja derivada é raiz quadrada de 25 mais x2. À luz do que eu fiz aqui, quem é o A? A é 5. Então vamos colocar aqui, tá? Deixa eu colocar em azul para seguir o padrão. Integral da raiz quadrada de 25 mais x2, integral em x. Ver quem é essa integral. Então, envolve uma expressão do tipo A2 mais x2. Quem é o A? 5. O A é 5. Aí você tem que memorizar. Tá? Então, a mudança é pela tangente, ou pelo arco tangente. Então, qual é a mudança? Qual é? É x igual a quem, hein? X igual a quem? Não, x, isso é o x. Aqui, ó. Θ é o arco tangente x sobre A. Então, quem é o x? X é 5 vezes a tangente de θ. X é 5 vezes a tangente de θ. Com isso, quem é o dx? Quem é? 5 secante ao quadrado de θ dθ. Lembrando que essa mudança, eu não vou colocar tudo aqui não, porque eu já fiz aqui. É com θ variando aonde no intervalo? Menos π sobre 2, π sobre 2. O x varia aqui. O x varia nesse intervalo. O x varia em R. E o θ varia no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Então, com isso, quem é a raiz de 25 mais x2? Quem é a raiz de 25 mais x2? Aqui, ó. A mudança é feita dessa forma, para quando aparecer raiz de x2 mais a2, você já substitui logo por quem? A secante de θ. Então, fica o quê? 5 vezes a secante de θ. E daí você tem todas as outras funções trigonométricas, tá? Que precisar. Inclusive tem o θ, né? Não esqueça, quem é o θ? Quem é o θ? Não. Olha lá. Eu faz uma vez, porque se você precisar ficar repetindo todas as vezes isso aqui, o θ quem é? Arco tangente de... É só olhar para cá. Tangente de θ é x sobre 5, então quem é o θ? Arco tangente de quem? De x sobre 5. Devia ter começado daqui, de fato, tá? E aí continua. Então isso aqui já é o suficiente. Isso aqui já é o suficiente para eu fazer a minha o quê? Mudança de variável. θ é o arco tangente de x sobre 5. Pronto, então como é que fica a integral? A integral fica só o quê? Quem é a raiz de 25 mais x2? 5 secante de θ. Vezes dx. Quem é o dx? 5 secante ao quadrado de θ dθ. Então, quanto é que dá essa integral? Dá 25 vezes a integral de secante ao cubo de θ. Como eu disse, você transformou uma integral algébrica numa integral trigonométrica.
Tá certo? Bem, integral trigonométrica tem todas as técnicas para resolver integração trigonométrica, técnicas explicadas aqui. Mas eu mencionei o seguinte, quando aparecer secante ao cubo, memorize. Você já tem uma fórmula. E eu disse, porque esse integral aparece muitas vezes. Integral da secante, integral da secante ao cubo. Agora, quem é a integral da secante ao cubo? O meio da secante de θ vezes a tangente de θ. Você já memorizou, então fica o quê? 25 sobre 2 vezes quem? Secante de θ vezes a tangente de θ, mais, aqui aparece 1 meio do logaritmo natural do modo da secante de θ mais a tangente de θ, está multiplicado por 25, então fica o quê? 25 sobre 2, logaritmo natural do módulo da soma da secante de θ mais a tangente de θ. Isso mais uma constante. Tá? Entenderam a relação que existe? Por que que eu cheguei aqui e abordei primeiro uma? Tá? Eu ia dizer assim, por que eu ensinei, né? Não, você só ensina quando os caras aprendem. Eu não sei que se aprenderam, então já abordei, tá certo? Então, por que eu abordei primeiro a integral trigonométrica? Porque eu preciso da integral trigonométrica para depois resolver a integral por substituição trigonométrica, por mudança de variável, substituição trigonométrica, mudança de variável. Isso aqui é uma substituição trigonométrica, tá? Entendido? Aí agora eu darei a resposta em x, na variável x. Como? Fazendo as substituições. Aí eu preciso saber quem é a secante de θ em termos de x. Mas eu sei, porque essa mudança está tudo aqui, ó. Já está tudo aqui. Não preciso nem desenhar Então isso aqui é igual a 25 sobre 2, vezes quem? Quem é a secante de θ? Ó, secante de θ sai daqui, ó. É raiz quadrada de 25 mais x2 sobre 5. Raiz quadrada de 25 mais x2 sobre 5. Vezes quem? Tangente de θ. Quem é a tangente de θ? X sobre 5. Mais o quê? 25 sobre 2. 25 sobre 2 vezes quem? Logaritmo natural de quanto? Hã? Do módulo de quem? Da secante de θ, quanto é a secante de θ? Raiz quadrada de 25 mais x2 sobre quanto? Sobre 5 mais quanto? X sobre 5, que é a tangente de θ. A tangente de θ é x sobre 5. Pronto, está aqui. Hã? Dá para cortar. Dá para cortar. Corta o 25 com o 5 aqui. Tá? Então fica só raiz de 25 mais x2 vezes x. Mas não apenas isso. Não é só essa, vamos dizer, simplificação que você tem que fazer. Porque essa simplificação ficaria o quê? Né? Raiz de 25 mais x2 vezes x sobre 2, não é isso? Mas não é só essa, não. Essa simplificação que você tem que fazer. Você faz mais simplificações, ou se você observa, propriedades do logaritmo natural. E mais outra coisa que eu vou fazer aqui, bem aqui nesse cantinho, ó. Eu vou aproveitar esse cantinho, ó. Vou apagar isso aqui, esse triângulo, e vou fazer uma observação aqui, que é útil nesse tipo de integral, para você obter a resposta. É o seguinte, seja A um número positivo, tá? A um número positivo. Dado x real,
nós sabemos, pronto, isso aqui é ponto, isso aqui é maiúsculo, tá? Seja A um número positivo. Dado x real,